Fußball em Porto Novo. Seguimos em busca do resgate da história. Estamos aqui no estádio José Balduino Malman, em Cristo Rei, sede do Esporte Clube São José, um dos clubes mais tradicionais de Itapiranga e hoje de São João do Oeste. É um estádio muito bonito, um gramado perfeito, com ótimas instalações e nos remete a várias lembranças de vários jogos muito importantes que eu tive a oportunidade de participar aqui. Então estamos aqui para contar a história desse clube vencedor. Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg. Cerveja com história. Eu sou Císio João Ternos. Eu vim para a comunidade de Cristo Rei por volta de 1971. Trabalhei durante 35 anos na escola aqui de Cristo Rei. E desde que eu vim para cá, comecei a participar da vida do São José. Nunca atuei como jogador, alguma partida só porque eu tinha um problema no joelho, mas sempre participei de diretorias. E quando eu vim para cá, eu fui convidado pelo Balduino Malman, que é um dos grandes esportistas da nossa comunidade. O Balduino Malman e eu, nós trabalhamos juntos por muito tempo, se acertamos sempre bem e trabalhamos pelo São José. Então a gente sabe que o São José, apenas para lembrar, foi fundado em 19 de março de 1965, antes de eu vir para cá. Então o que eu posso contar é alguma história do São José depois dos anos de 1971. Alguma coisa sobre os campos de futebol. Nós passamos por 4 campos diferentes. O primeiro campo era na propriedade do senhor Bernardo Walker, onde hoje é a propriedade de Inácio Roden e hoje tem um açude, aquela área lá. O segundo campo foi na propriedade do senhor Alberto Malman, onde por vários anos o São José teve a sua sede. Aí um dia o senhor Alberto Malman, ele me pediu que com o tempo nós achássemos um outro lugar para o campo. Mas ele deu um prazo de 4, 5 anos para nós fazermos isto. E como tínhamos que fazer um campo, colocamos mão à obra e pedimos uma autorização da comunidade para fazer o campo em terras da comunidade. E esse campo é logo aqui em cima, atrás da escola. Começamos a fazer o campo lá. E quando o campo esteve assim praticamente pronto, aí foi feito o asfalto, a antiga 472, né? Como se chama hoje a BR-163, e perdemos os 2 campos. Aquele campo onde nós estávamos jogando e o campo atrás da escola. Esse campo ali atrás da escola
nós gastamos muito dinheiro, tivemos muito investimento lá, em terraplenagem, tivemos ajuda de toda a comunidade, os alunos da escola naquela época, a gente trabalhava na escola, eles que fizeram o plantio da grama, quase toda ela feita pelos alunos, e perdemos esse campo. Mas sempre se diz assim, há males que vêm para o bem. Então aquele campo hoje, onde era aquele campo, ele ficou sendo utilizado pela escola, tem um campo de futebol suíço lá e uma ótima pista para caminhadas ao redor, para o pessoal caminhar um pouco. Foi uma briga, como se diz, no bom sentido, nós conseguimos uma autorização da comunidade para fazer o campo de futebol na terra da comunidade. Porque antigamente tinha muita gente que não gostava do futebol, não era adepto do futebol. Então a gente fez 2, 3 reuniões para conseguir autorização para fazer o campo. E depois aconteceu o imprevisível. O campo tivemos que abandonar isso ali. Aí começamos a trabalhar em cima de conseguir uma outra área para fazer o campo de futebol, que é o atual campo de futebol. Aí tivemos que partir novamente para fazer reuniões para convencer o pessoal. O Elton Tinho, ele era da diretoria naquela época. Eu me lembro por vários dias o Tinho e eu caminhando pela comunidade, convencendo o pessoal para eles nos autorizarem a fazermos o campo aqui, onde ele está hoje. E mãos à obra, começamos a fazer esse campo. Quem nos ajudou muito naquela época foi o prefeito municipal de Itapiranga, o senhor José Otmar Schneiders, que em reuniões, diversas reuniões que nós fizemos com a Sinoda, a empresa que construiu o asfalto, para convencer ou pelo menos conseguir com eles que eles fizessem a terraplenagem do nosso campo. Depois de muitas reuniões, nós conseguimos, eles fizeram a terraplenagem sob uma condição. Eles fizeram a terraplenagem e trabalharam quase um mês até conseguir fazer a terraplenagem e nós tínhamos que custear com o almoço para os operários. Eles traziam de manhã os funcionários e à noite a sede deles, onde eles acampavam, era na linha Santa Fé, né? Felizmente chegamos ao campo que nós temos hoje. Aos poucos esse campo foi melhorando. Há um detalhe que eu queria até colocar para o pessoal, que muitas vezes não se lembram. Quando fizemos esse campo, depois quando ele estava quase pronto, veio o medidor para fazer as linhas do campo, pelo menos para alinhar o campo. Aí aconteceu um imprevisível. A terra da comunidade, ela termina ali embaixo quase em forma de triângulo. Aí nós verificamos que o campo na parte de baixo, ele tinha uns 5, 6 metros, ele era mais estreito que na parte de cima, que a gente não tinha verificado antes. Todo o serviço feito, nós tínhamos que partir para uma opção. Aí então a ideia era de nós comprarmos aquela área ali no outro lado, que era de propriedade do senhor Paulo Vir. Aí, por várias vezes, o Elton, Antônio Bonneberg, que era o presidente daquela vez, nós conversamos com o Paulo Wendling. O Paulo Vir tinha pouca área, então era difícil dele vender. Ele disse, eu tenho pouca terra, não consigo vender. No fim, nós chegamos a um acordo de fazer uma permuta. Ele nos cedeu aqui, naquela parte de lá do campo, em torno de 150 metros quadrados. E nós fizemos, através da comunidade, uma permuta com ele e nos fundos da comunidade, terra da comunidade, nós cedemos 450 metros quadrados para ele.
Foi um ótimo negócio para nós que estávamos nesse pé, e para ele também foi um bom negócio porque ele tinha pouca terra. Aí surgiu outro problema, nós novamente convencermos a comunidade, os sócios da comunidade, para ceder essa terra. Mas, felizmente, deu tudo certo. E depois as diversas diretorias tiveram que optar em fazer todo esse belo espaço que nós temos hoje aqui. Eu tenho certeza absoluta que é um dos melhores espaços, melhores áreas de futebol, melhores campos de futebol que existem na nossa região. E eu tenho a dizer que desde 1971, o empenho da comunidade em prol do futebol sempre foi muito. O próprio futebol colaborou na comunidade. A comunidade adquiriu um salão comunitário, aliás, era um salão da Comercial Graso, e a sociedade, a comunidade adquiriu para o clube. Naquela época se fez o quê? Fez chamou-se todas as lideranças, as entidades, e cada entidade colaborou com uma certa quantia em dinheiro. E naquela época o São José era a entidade que mais conseguiu contribuir. Aí nós tivemos um privilégio por parte da sociedade, inclusive isso consta no Estatuto, que o São José, cada ano, tem direito a realizar um baile no clube esportivo. É um direito que nós adquirimos aquela vez. Um outro dado que eu queria lembrar do São José foi em 1973, quando a gente pediu para o prefeito Pipo, naquela época, que era muito esportista, de organizar um campeonato municipal. Aí o Pipo nos disse assim, ó, podemos até fazer, mas antes disso nós temos que criar a CME, o CMD que chamava antigamente. E aí o Pipo disse assim, vamos esperar um pouco. Aí nós pedimos para o Pipo assim, ó Pipo, e vamos organizar um campeonato menor para ver. E em 1967 tinha sido realizado um campeonato municipal de Itapiranga. E esse campeonato não terminou muito amigavelmente. E no fim nós organizamos um campeonato com a participação da Safrita, Cometa, Aliança de São João, São José. Organizamos a comissão e no final o Grêmio Tunense pediu para participar também desse campeonato. Esse campeonato foi organizado sem CME, organizado com assim, a força de alguns esportistas. Me lembro hoje que a comissão daquele campeonato era formada por Ivo Barella, trabalhava na Safrita, Landelino Tomazetto, trabalhava na Safrita, o Silo Baumgart, de São João do Oeste, e Ulrich Jung, que era o representante do Cometa. A gente organizou esse campeonato entre 5 times. No escritório do Silo, em São João, nós fizemos as súmulas e organizamos o campeonato. O campeonato terminou sem nenhuma encrenca, terminou muito bem e, disparado, 2 rodadas antes do final, o Aliança foi o campeão. Então a disputa ficou para o segundo lugar, Cometa e São José. E no final da partida, no final do campeonato, a última partida era aqui em Cristo Rei, Cometa tinha vantagem do empate. Mas nós fomos muito felizes e conseguimos ganhar do Cometa e ficamos com o segundo lugar, onde a classificação final ficou Aliança campeão, segundo São José, terceiro Cometa, quarto Safrita e quinto lugar o Grêmio Tunense. No ano seguinte foi feito então o campeonato municipal pela CIME. A gente foi aquela vez em Ijuí buscar documentos, buscar a estrutura de uma CME
para a gente conseguir organizar o campeonato. Se referindo ao campeonato, eu tenho uma fotografia aqui, onde eu trabalhei por vários anos pelo São José. Eu tenho certeza que era um dos melhores times que o São José tinha. Eu quero até relacionar o time. Nós temos aqui na ponta, naquela época, o distribuidor de camisetas, Ivo Bonberger, Hélio Gass, Astor Hoff, o Schitz, o Ivo Thiel, que é o parente, o Lávio Kunst, o Nestor Konzen, Sérgio Espanhol, o Enio Espanhol, o Telmo Mesh, o nosso Jaime, Schwarz Jaime, como nós conhecíamos, o professor Jaime, e o João Espanhol. Esse era o time titular. Naquele ano nós conseguimos ganhar do Cometa, ficar em segundo lugar. Com relação ao São José, a gente atuou muitos anos na equipe do São José. Nós tivemos sempre um apoio à direção do São José, um apoio muito grande da comunidade, e a gente sempre, parece que a gente criou um hábito de ir pelo futebol. Parece que a gente não podia largar o São José. Mas na realidade, o que a gente estava fazendo? A gente estava cumprindo um dever. Que dever? Assumimos na diretoria e a gente tinha esse dever de dar o possível. Então, São José faz parte da minha vida, faz parte da minha família, faz parte da nossa comunidade e faz parte também do nosso município. E obrigado a todos aqueles que fizeram, que contribuíram para que o São José chegasse ao ponto onde ele está hoje. Ivo Luiz Bonberger, de Cristo Rei. Eu sou sócio fundador do São José. E o São José começou no seguinte ritmo. Nós tínhamos encontro da comunicação mariana em Chapéu. E de Chapéu, eles retornaram a visita para nós e nós não tínhamos campo. Daí fomos estudar um campo. Daí nós temos campo, fomos falar com o velho Pernado lá, e daí ele cedeu o campo. Então toda a comunidade ajudou a cavocar ali, tirar, limpar, para ser futebol. E naquele tempo o futebol não era que nem hoje. Todo mundo corria quase atrás da bola e chutava a bola para frente. Então, depois se criou o São José. Nós tínhamos um bom time, sempre bom time, e todo mundo tinha interesse de participar. No treino de futebol, tinha às vezes mais de 40, 50 pessoas. Então, a sociedade, o clube, quase não tinha mais freguesia. Então, nós fomos levando o São José para frente e fizemos muita história no São José. Que antigamente, então, se criou um time, que o time que eu me lembro quando começou, era o Orlando Hoff dentro do gol, goleiro, o Arno Konzen era zagueiro e o Edwino Luft. E no lateral era o Paulo Wendley e o Edgar Vogt. No meio do campo era eu, o Avelino e o Rudi Friedrich. E na porta da frente, Alcides, ponteiro direito, Alcides Valca, e no centroavante, Renato Grasso. E assim foi se levando o São José. Daí nós fomos criando depois mais tempo, o pessoal já começou a jogar mais futebol e criamos times mais fortes também. Como antigamente a comunidade não tinha só jogador da comunidade que era bom, nós tínhamos o jogador da Aparecida, que era o Renato Mato, o Renato Mato e o Pé na Casa, que eles jogavam nós. O Renato Mato era goleiro e o Renato era o Pé na Casa era o zagueiro. E assim nós formamos um time bastante forte. E fomos lutando sempre pelo São José, que antigamente o serviço que era prestado para o Clube São José não era obrigado. Todo mundo vinha, se tinha a convocação para trabalhar, todo mundo vinha. Que não era só 1, 2 ou 3. Então se arrumava o campo, a sábado de tarde, com carroça e arada. E às vezes tinha 5 carroças e um grupo bastante gente. Então nós fomos arrumando o campo. Isso já o campo segundo, não o primeiro. E ali fomos arrumando muito time. Fomos muitas vezes vitoriosos. Que na verdade nós fomos, naquele tempo não existia campeonato municipal. Nós fomos em torneios. De 9 torneios que nós fomos, 8 vezes ficamos campeão. O único torneio que perdemos, naquela vez o 9º, foi contra o Piraju, que eles tinham um goleiro melhor que nós. Naquele tempo o Hugo Kretz era goleiro nosso.
Então, a gente foi levando São José até hoje. A gente foi trabalhando, que antigamente tu levava as bebidas em cima da carroça, lá no campo que era do Alberto Mármore, Poderia do Mármore, e segunda-feira a gente ia recolher. Que a gente participava da tiroteria, e não só da tiroteria, porque era o pessoal todo que vinha trabalhar, não era assim. O pessoal vinha naquele primeiro campo que tinha, não tinha acesso como chegar lá. Então eles pegaram cada um que veio, de 2 sócios, pegavam uma grade de cerveja em 2 e carregavam. E depois, no fim do jogo, eles levavam de volta também. Era bastante responsável o pessoal. E assim se foi levando a São José. Depois nós criamos bastante time, bastante bom. E fomos levando até praticamente hoje. Hoje a gente já não é mais esportista tanto pela idade, a gente só vai olhar às vezes ainda. Só que antigamente, quando nós fazíamos o time, para fazer um time reforçado, quando nós ia torneio, o cara ia buscar os pessoal, a carroça de cavalo na Aparecida, que o pessoal era muito religioso. Então tinha que ir primeiro no culto e depois ir para o esporte. Então a gente pegava os cavalos, ia buscar elas, pegava os cavalos, trazia de volta, pulava no caminhão e ia para os torneios. Porque naquele tempo já era o Mário Ribeiro que nós tínhamos que buscar, e o Pelé, que antigamente era Pelé, o Irineu Kiko, os 3 que já haviam aparecido. E depois, mais tarde, daí já o Peno Caso nós perdemos e o Renato Mato para o Crime Ipurão, porque eles já tinham um time mais forte. Mais tarde começaram a jogar o Lavi Kuntz com nós, e o Afonso Espanha e o Enio Espanha. E daí nós fomos fazendo um time sempre maior. Nós tínhamos um time de destaque. Que o melhor time nós tínhamos uma vez, que eu me lembro que era treinador, isso foi quando depois começou a ser goleiro, o Hugo Kretz. Então, naqueles torneios, o Hugo Kretz era goleiro. Depois começou a ser goleiro o Hugo Hoff. Já nós tínhamos muito tempo goleiro. Porque primeiro nós não tínhamos muito goleiro, não tinha tanta gente para ser goleiro. E assim a gente foi levando os títulos e levando os campeonatos. Tudo sem custas. A gente se interessava, nenhum jogador foi pago, ninguém recebeu nada. Que era só pelo amor da camisa, a honra da camisa. Foi no ano de 1973, São José de Cristo Rei, um timaço. O Astor, o Ivo, o Lávio, o Nestor, o Hélio, o Delcio, o Jaime, o Parente, o Mário, o João. Enfim, naquele ano foi disputado o primeiro campeonato municipal dos 5 times grandes. Cometa e Safrita de Itapiranga, Aliança de São João, nosso São José de Cristo Rei e o Grêmio de Tunas. Naquele ano, o time do Aliança era tão superior que ele ganhou todas as partidas dentro e fora de casa, com uma exceção. Empatou uma partida lá em Cristo Rei conosco, 3-3. Então, na verdade, o campeonato foi uma disputa de quem ficaria com o segundo lugar. Na partida inicial foi contra a Safrita de Itapiranga, em Cristo Rei. Nunca tinha visto o estádio, o campo de futebol tão lotado de gente lá em Cristo Rei. Todas as famílias presentes, comunidades vizinhas, Medianeira, Aparecida, até Valepio. Muita gente presente. E naquele dia, o treinador era o Cídio Ternos, me escalou. Eu com 17 anos de idade, estudante da escola de Cristo Rei. E o jogo terminou empatado, 2-2. Eu tive a felicidade de fazer os 2 gols do São José. Na partida final, foi contra o Cometa. O Cometa com empate seria vice-campeão. Nós teríamos que ganhar. E nós ganhamos essa partida também, 2-0. E também naquela oportunidade eu fiz o primeiro gol do São José. O Ivo fez o segundo. Já em 1974 eu comecei a trabalhar na Rádio Itapiranga e aos domingos de tarde eu estava envolvido em transmissões esportivas. Por isso, meu futebol está limitado basicamente aos anos de 1973, anos anteriores e alguma coisa em 74. Eu sou Mário Ribeiro de Freitas, sou da linha Aparecida, apaixonado pelo São José e joguei 7 anos em seguida com o clube. Então nós fizemos muitos e muitos amigos, não só aqui em Cristo Rei, nós jogamos em todas as regiões, em todos os municípios hoje existentes. E é uma grande paixão hoje falar do Clube São José, porque a gente passou a nossa infância e na fase adulta também. Nós temos várias histórias para contar do Clube São José. Uma história emocionante que me recordo foi num jogo de futebol nos anos 75, 76, no campeonato municipal, foi lá em Tunápolis, contra o Clube Atlético lá de Tunápolis. O Atlético tinha feito uma seleção onde eles queriam ter certo esse ano ser o campeão.
Mas o Aliança, como já é um time de tradição de muitos anos, eles também se prepararam bem e era um clube de altura. E o São José também não era um dos melhores times. Mas naquele ano, por uma infelicidade, como acontece nos futebols, nós não chegamos a ser campeões, nós chegamos a ser o 4º lugar. Mas naquele jogo, então, o Aliança optava tudo para nós ganhar esse jogo ou pelo menos empatar. O empate, então, servia já para o Aliança se tornou campeão. E nós lá em Tunápolis, se preparando, nosso clube era um dos melhores também do município, e nós jogando e lutando, daí o Atlético fez o gol. E logo em seguida nós fizemos o nosso gol também, que deu o empate 1-1. Lá no segundo tempo, o jogo foi correndo, os 15 minutos do segundo tempo, o Atlético marca o 2º gol. E nós, o nosso time, já estava meio cansado de ter tanta luta que nós fizemos, mas nós não se entregamos. E fomos jogando e nos segurando no meio, atrás, na zaga, e uma hora dessa deu um contra-ataque. E a bola foi lançada para mim, que eu jogava na ponta esquerda, e eu peguei a bola, fui para a linha de fundo, mas quando fui para cruzar, não vi ninguém dentro da área. Tinha só os grandão lá do Atlético, lá dentro da zaga, e não tinha ninguém na frente. E quando olhei um pouquinho mais para trás, vi o Jaime vinha correndo às 1000. Ele já era baixinho, mas naquela hora era mais baixinho ainda. E eu pensei, vou cruzar a bola para ele, a única solução que eu tinha. Eu cruzei a bola fora da área para ele, uns 2, 3 metros, e o Jaime veio sem pulo, enfiou a bola lá na gaveta. E o goleiro do Atlético ainda espalmou um pouquinho com a mão, fez um barulhinho, pegou nos dedos e a bola entrou lá no gol 2-2. Aí conseguimos segurar esse jogo. Foi um jogo fantástico. Daí na volta nós tudo alegres, chegamos aqui em Beato Roque, não é que nem hoje, não tinha movimento naquela época nas estradas. Daí a estrada estava fechada com caixa de cerveja, onde o pessoal de Beato Roque nós esperando, o pessoal o Aliança de São João nós esperando para fazer a vitória já junto com nós. Eu não sei se isso era uma combinação já da diretoria do São José com a Aliança, isso não sei o que tinha acontecido, mas alguma coisa acho que tinha preparado. E daí a festa lá foi até madrugada quase, lá em Beato Roque, junto com o pessoal de São João. Aí uns dias depois, 1 mês, 2 meses depois, tinha baile em Cristo Rei. E o Vendelino Grasler era o presidente da sociedade. E uma hora dessa ele chamou um jogador atrás do outro no palcão, que tinha ali o palco dos músicos. E chamou um por um jogadores e deu ganhamos um presente em dinheiro. Acho que da Aliança, não sei de quem era. Mas era um dinheirinho muito bom. Eu acho que gastei, para gastar isso aí, precisei 4, 5 bailes eu fui com esse dinheiro. Foi um espetáculo. Eu sou José, então eu joguei 7 anos em seguida nesse clube, onde que sempre tivemos grandes amigos, hoje tenho muitos amigos ainda. Nós tínhamos uma liderança muito, muito forte. Uma das maiores lideranças que eu me recordo foi o Balduino Malman. Foi o nosso treinador, um homem muito enérgico no futebol. Quando ele falava uma coisa para o jogador cumprir, ele tinha que cumprir, senão era cartão vermelho. Me lembro um dia do Délcio Gás, que o Délcio, muito bom jogador, jogava centro médio, e o Balduino mandou ele, aí me marca esse jogador. E o Délcio falhou, não marcou. Daí, no intervalo do tempo, o Balduino disse, Délcio, vem cá. Tu vai descansar um pouco. Tu não me cumpriu a minha ordem. E daí o Délcio ficou nervoso e bravo, porque ele era um jogador considerado, mas teve que sair. Daí passou umas semanas, o Délcio não apareceu mais. E dali um mês depois, o Délcio veio de novo, gostou de jogar futebol. Daí ele se apresentou, daí o Balduino disse, não, tudo bem, Délcio, parabéns que tu voltou. Mas agora, no primeiro tempo, você vai ficar olhando. Segundo tempo, tu pode entrar. Daí, segundo tempo, o Délcio entrou, nunca mais saiu e nunca mais desobedeceu as ordens do treinador. Daí nós fomos, não existia campeonato municipal, que hoje era torneio. Se fazia nos campos, até nos potreiros do interior de Itapiranga, todas as regiões. E o São José chegou a ser 7 vezes campeão em seguida, nesses torneios.
Às vezes você jogava 10, 5 minutos de cada lado e ia para os pênaltis. Depende da quantia de equipes que vinha. E dali as 7 vezes, a sétima vez, me recordo muito bem hoje, foi lá no Piraju, município de Mondaí, Porã hoje. E daí o jogo foi, nós ganhava, e o último jogo, não sei se foi contra o Laju ou contra quem era, de novo, no empate, dos pênaltis. E naquela época não era que nem hoje, era um chutador só. E dali tinha o parente que de Cristo Rei que chutava bem eu. Naquele dia, então, me optaram que eu era para chutar os pênaltis. Daí chutamos, os caras fizeram 4 gols e eu fui chutar, fiz 5, campeão. Daí levamos 3 primeiros prêmios naquela comunidade. O Ivo Borne pegou o primeiro prêmio tira-alvo e o time ganhou o campeonato lá e eu ainda tirei o primeiro prêmio chute de pneu. E daí saímos com todas lá do Piraju. E daí o que mais me lembro, daí a estrada era nem hoje, era tudo meio fechado e tinha atravessado uma unha de gato no meio da estrada. E nós fazendo festa, ninguém observou. E eu fui azarado, a unha de gato pega no meu nariz e quase arranca metade do nariz fora. E tudo bem, mas não tinha ponte, não tinha hospital, nada. Isso foi se grudando o sangue. De noite tinha baile aqui do São José. E nós lá, juventude, nós tudo no baile. Nem com metade do nariz só. Então, São José tem muita história, muita história. E o torcedor, ainda hoje, o torcedor é bom do São José. Mas naquela época, quando nós começamos, isso ninguém ficou em casa. Isso ia nono, ia nona, ia criança, e todo mundo era no campo de futebol. E o nosso caminhão, quando nós saía, não tinha lugar para ir. Era cheio, era de caminhão que nós ia, não era de ônibus. Caminhão e bicicleta, de a pé. E nós vinha de Aparecida de a pé. Nós saía às 12h30 de lá e chegava aqui. Festa e mais festa. Era bonito. Mais tarde, então, os mais conchegados já nos levavam de carro. Meu nome é Elton Gauer, mais conhecido como Tinho, né? Principalmente na época do futebol. Hoje já estamos com as chuteiras penduradas, né? Infelizmente. Mas falar do São José é um tanto complicado, porque tem tanta história boa e bonita, né, que a gente viveu no São José. E aí eu, quando comecei a jogar no São José, jogava como goleiro no juvenil, né? E adorava dessa posição de goleiro, gostava muito. E nós tínhamos um juvenil muito bom. Na época, eu jogava no campo ainda que era lá embaixo, no Malma, né? E aí eu lembro daquela vez, uma partida que foi feita contra o Agrometa de São Miguel do Oeste. Era uma partida amistosa, mas o goleiro titular se machucou. E aí eu, como era reserva no dia, eu tive que entrar. E não deu nem 5 minutos depois que eu tinha entrado, deu um pênalti para eles e eu tive a felicidade de defender. Meu Deus, eu cresci naquele dia, parecia que eu era o dono da verdade, né? E assim eu fui jogando no juvenil como goleiro um bom tempo e aí até que uma hora eu quebrei o braço e aí então acabei virando um jogador de campo, né? Como ponta esquerda, né? E eu lembro muito da época do São José, quando foi feito esse campo aqui, que é o atual campo, né? Porque os outros 2 campos foram cortados pela obra do asfalto, e aí então foi feito esse campo aqui. Então toda a comunidade, que nem o Ivo já citou, o Cid já citou, a comunidade na época, todo mundo pegava junto, você chamava, todo mundo vinha para trabalhar, para plantar grama, para ajeitar o campo. Enfim, foi um árduo trabalho, né? Mas tudo valia a pena, tudo era pelo esporte, né? Era ali que a gente se encontrava e festejava e chorava quando perdia, né? Mas o São José, assim, foi sempre um time desde que eu conhecia, quando era piá, ia no campo como torcedor e olhar jogos, sempre tinha um time muito aguerrido e que disputava os jogos assim com toda a garra, né? E eu, então, na diretoria, eu sei que anos fiquei na diretoria, era muito difícil
para você conseguir comprar um terno de camiseta novo, olha, quase não tinha jeito. Então, tu demorava, tinha que fazer de tudo para conseguir dinheiro para comprar. Para você comprar uma bola um pouco melhor, era muito complicado. Era cara, né? E o time não tinha, assim, muito dinheiro em caixa nunca, né? Tudo era difícil, mas se fazia. Eu lembro que nós tínhamos o Tarcísio Schwenker, ele era o arrumador de bola do São José. Então, quando furava uma bola, o que acontecia bastante, que tinha muito espinho em volta, né? Ele era a pessoa que fazia os consertos da bola. Mas uma história que eu queria contar como jogador aqui, nós ficamos anos, sempre o São José segundo lugar. Daí uma partida, o campeonato de 85, 86, nós jogando aqui a partida, nós estávamos perdendo contra o Cometa de 1-0, aí deu um pênalti para o São José e o Cometa não deixou bater esse pênalti. E era o jogo final. E aí deu um tumulto, uma discussão em campo e coisa errada, e por fim o Cometa abandonou o campo, né? Mas era o dia da decisão e a taça, uma hora tinha que vir para o São José, não tinha como. Aí eu sei que na época o Junilton era o presidente do CMD de Itapiranga, e a taça estava aqui em cima na Copa. A Copa era menor na época ainda, como é hoje. E aí eu pensei assim para mim, não, é hoje que nós vamos fazer, pegar essa taça, né? E fazer a volta olímpica, que eu não tinha feito a volta olímpica ainda com ganhador de taça, né? Aí eu subi aqui em cima e a mulher do Junilton estava guardando a taça aí. Eu peguei, tirei a taça da mão dela e corri para baixo, e nós, todo mundo, damos a volta olímpica e festejamos o título naquele dia, né? Isso é uma coisa assim que eu nunca mais esqueço. Muitos talvez nem lembrem, a grande maioria não lembra disso, né? E assim, depois de 87, eu saí daqui de Cristo Rei e fui trabalhar em São João. Aí eu parei de jogar uns anos no São José. Mas e voltei depois em 98 para 2000, aí voltei a jogar aqui. E como eu falei, o São José tem uma história maravilhosa, né? Tem tantas coisas boas que aconteceram. E eu sei que em 2004 nós ganhamos o título também, o municipal, aqui também ganhei pelo São José, né, contra o time do Colorado de Ervalzinho. Foi uma festa muito bonita, porque ganhamos o título, o jogo final era lá em Ervalzinho, né? E agradecer a todas essas pessoas que, na época que eu estava na diretoria, que trabalharam tanto, foi o Guido Spagnolo, o Rudi Knorst, o Bruno Thomas, o Guido Clement, a Alfonsina Hoff, e também o Silvino Hoff, que sempre estavam aí ajudando, o Cídio. Eu sei que uma outra história que eu até queria contar, que nós tivemos um ano, o Cídio Ternos era um técnico assim, quando antes de começar o campeonato, ele reunia os jogadores e dizia, vamos fazer de tudo, apresentar um bom futebol, mas sempre ter o máximo de cuidado, questão da disciplina, para evitar cartão, né? E realmente, num ano, nós ganhamos o troféu de melhor de disciplina, né? O time mais disciplinado. Aí, infelizmente, no dia que fomos receber o prêmio, aí o jogo não acabou bem, né? Aí se foi toda aquela disciplina, mas foi questão de discussão, né, com o juiz, e aí pegou mal naquele dia, né? Então, isso é uma lembrança que eu tenho dessa época do São José também. Meu nome é Pedro Valdir Gauer, mais conhecido por Chile, né? Eu sou de uma família de esportistas, de irmãos que jogaram muito tempo aqui pelo São José. Todos têm apelido na família e, enfim, falar do São José é complicado, como já foi dito aqui, mas ao mesmo tempo é uma alegria, porque
O São José fez parte da nossa vida por muitos anos, e principalmente no tempo que a gente, primeiramente, torcia para o clube, nos anos 70, quando a gente veio, no final dos anos 60, para Cristo Rei, torcida como a maioria das crianças na época faziam, dos jovens, né, dos adolescentes, e tão logo a gente chegava na idade e tinha um pouco de tamanho para jogar futebol, a gente começou a participar então do segundo quadro, né, que se falava na época, do segundinho depois, hoje chama de sub-18, seria assim, né, e lembranças muito boas, né, desde o tempo de torcedor, de ter a lembrança dos grandes jogadores que usaram o uniforme, usaram a camisa do São José, principalmente dos anos 70, que eu tenho boas lembranças, já foi citado também os jogadores, mas assim, atletas que, sem dúvida nenhuma, se tivessem oportunidade na época, poderiam ter sido jogadores profissionais, com certeza, e isso se sucedeu ao longo dos anos 70, dos anos 80, quando comecei a jogar, né? Sempre fui jogador muito franzino, demorei a crescer, então demorei também para conseguir vaga na equipe, mas depois que comecei a jogar, praticamente só lembranças boas, mesmo das derrotas que a gente teve normalmente em finais, né, dos campeonatos do tempo de Itapiranga, mas também lembrar que não foi dito ainda da questão da inauguração desse campo, que também tem história, que o professor Cídio já colocou aqui, dos campos que o São José teve, dos 4 espaços, e que sem dúvida nenhuma o atual é o melhor, né, porque também a tecnologia e as máquinas ajudaram a fazer um campo melhor. E do dia da inauguração, que eu tenho boa lembrança, então, de uma equipe que se formou, de jovens atletas, um bom time, e que enfrentou aqui a equipe do Atlético Miguelão, né, de São Miguel do Oeste, que na época devia ser algo que veio do Guarani, né, que o Guarani sempre foi uma equipe forte, mas uma equipe de nome, que veio aqui e perdeu o jogo para o São José por 2-1, né. Os gols me parece que foram do Hugo, que por curiosidade também veio para esse jogo inaugural, veio de Brasília, porque ele estava no exército lá, Hugo Bonenberger, fez um dos gols, e o Luiz Reich fez outro gol, e que foi assim um motivo de muita alegria e satisfação para a comunidade, poder inaugurar o campo e também ganhar um jogo de uma equipe que São Miguel do Oeste na época era referência, né? Fazia grandes times, e poder ganhar deles e comemorar então a inauguração e ao mesmo tempo uma vitória. Hoje eu descobri que o São José foi vice-campeão de Itapiranga em 81, que não estava na minha memória. Então, os anos 80 foram anos de muitas glórias, mas também de muito sofrimento, porque grandes times a gente formava aqui, basicamente com jogadores da comunidade, muita juventude forte, bons jogadores, e fazíamos belíssimos campeonatos. Figurávamos sempre entre os finalistas, entre os 4 melhores do município, sempre, e alguns vice-campeonatos. Eu tenho lembrança, então, com esse de 81, que o São José deve ter ficado vice-campeão de 4 a 5 vezes na década de 80. Então, como o Tinho já falou, um dia tinha que ser campeão, e o dia chegou no campeonato de 85, 86, num jogo polêmico. Na verdade, as finais normalmente eram polêmicas. Falar de arbitragem, a gente sabia que eram poucos os árbitros, e dos poucos, 1 ou 2 que entendiam alguma coisa da regra, né? Então, polêmica era em todo jogo, época de muita rivalidade entre os clubes, brigas entre comunidades, brigas que iam além das 4 linhas, muitas vezes. Então, se ia a vias de fato, agressões físicas, enfim, acontecia de tudo. Não é uma página assim muito bonita a ser contada, mas é a realidade que acontecia. Claro que com o tempo isso foi diminuindo, porque as arbitragens também foram melhorando, né? Existia sempre aquela desconfiança de que os árbitros estavam vendidos ou comprados, mas eu penso que se acontecia nos bastidores,
mas a prova concreta a gente realmente não tem. Mas o que fica é assim, de que foi uma década maravilhosa, né? Nós realmente, o esporte era o centro, o futebol era o centro da comunidade, para mim era, e eu acredito que os moradores, as pessoas pensavam assim, vinham sempre em grande número e conversando com os amigos, não era só nas finais, o público vinha num campeonato inteiro, então era sempre casa cheia, uma torcida entusiasmada. E se hoje os clubes têm dificuldade de manter uma equipe, um time, porque isso custa muito recurso, custa dinheiro, você tem que correr atrás de patrocinador, de pessoas que ajudem para poder pagar jogador, essa é a realidade. Na época, o que nos pagava era a gratificação de poder representar a comunidade em primeiro lugar, de você poder estar em evidência, de você estar lá dentro de campo, dando o teu sangue, às vezes, né? Se machucando, não tendo ajuda de ninguém para se recuperar, massagista, enfim. Mas eu gratificava porque você tinha o reconhecimento das pessoas da comunidade. Você tinha o reconhecimento da torcida. Lembro-me hoje de todo e qualquer jogo, principalmente aqueles mais decisivos, da invasão da torcida depois do jogo para te abraçar, para agradecer, para te levar para a Copa, para tomar uma cerveja, para comemorar a noite adentro. E isso era maravilhoso, né? Então você não precisava de um incentivo financeiro. Você comprava a tua chuteira, você comprava a tua meia, o clube botava o fardamento, né? O calção e a camiseta, e você entrava com o teu material particular e a tua vontade. E eu acho que isso que se pode dizer e afirmar hoje que era o verdadeiro amor à camisa. Então, essas lembranças são maravilhosas, elas ficam para sempre e a gente precisa, assim, fazer um registro por FEDA, que tomou essa iniciativa de contar a história dos clubes, e todos têm sua história, e as histórias são muito ricas, e antes que se perca essa história, que realmente se registre isso, se grave isso, se deixe para a posteridade, que escreva um livro para que as futuras gerações possam saber, entender o quão rica foi essa história e como as pessoas se envolviam nessa construção esportiva que tinha dentro das comunidades. Eu preciso também contar um pouco da passagem na época da construção desse campo. A gente estudava aqui no Teodoro Traz, na época, né, que era a nossa escola, e que nós fomos mão de obra para plantio da grama desse campo. Então, se houve parceria com a prefeitura, com o poder público, na questão da terraplanagem, de fazer o campo, as crianças, os adolescentes se envolveram nisso, nas aulas de educação física, nas aulas de IPT, antes de CPPT, e a gente passava horas e horas aí plantando a grama, mais tarde cuidando da grama, cortando a grama, deixando o campo com a demarcação das linhas feitas para o jogo de domingo. E acredito que isso falta muito hoje, porque na época isso passava a fazer com que a gente criasse um vínculo muito forte com o clube, com o time, e o sonho era de que um dia a gente vestiria essa camisa. E isso aconteceu, graças ao empenho, à dedicação que os jovens tinham na época de poder se dedicar ao clube e poder vestir essa camisa, que para mim é um manto sagrado. Foi algo assim fundamental para eu construir uma carreira como professor de educação física e para as funções que eu desempenhei até hoje, e eu preciso deixar esse agradecimento. Fica aí o meu obrigado e vida longa ao nosso São José. Alô, família do São José, que saudade, bons tempos. Momento especial este, poder relembrar a nossa vivência, o nosso tempo que ainda se corria atrás de uma bola. Hoje a gente só corre mesmo atrás de um prato. Mas foram momentos assim muito especiais, em que a gente guarda grandes recordações de grandes amigos, grandes parceiros. É inevitável lembrar do Balduino, que era uma pessoa excepcional, doente por futebol,
E lembrar dos meus caros colegas, iniciando com um menino que a gente criou ele no gramado, o Elton, que é o nosso menino loiro. E dentre eles, dentre essas pessoas dos quais eu guardo grandes recordações, Ivo Bonneberg, os espanhol, que era uma família inteira jogando futebol, né? E dentre esses mais chegados, nós tínhamos a família Grasel ali, com alguns atletas inclusive, mas a grande saudade mesmo era de correr atrás de uma bola com esse grupo todo e participar dos campeonatos aí que nos deram grandes alegrias. O meu maior feito enquanto jogador de futebol e com vocês foi dar praticamente um título para o time que não era meu. Demos um título para o Aliança na partida que jogamos contra o Tunense, e eu com o pé quase quebrado ainda consegui fazer o gol da vitória. É uma lembrança muito grata. Disso aí derivou a amizade maior que a gente ficou com a Aliança, né? O Aliança de São João, que aí os meninos passaram até vir assistir os jogos de São José. Momento muito bonito, e hoje se guarda grandes lembranças. De vez em quando a gente ainda tem a oportunidade de encontrar com alguns desses grandes amigos. De uma outra feita a gente esteve na festa de vocês, que foi o encontro dos jogadores, um dia inteiro de futebol. Eu sou Valmir Grasel. Se pedir na comunidade ou em volta, ninguém vai saber, né? Eu vou me identificar com o Mingo, famoso Mingo. Falar do São José, para mim é bastante complicado, porque da minha personalidade, que tem uma personalidade forte, tipo paizão. Eu participei da geração dos anos 82 a 90, eu parei de jogar em 2004, devido a problemas particulares de saúde. Mas durante essa trajetória, eu tive bastante altos e baixos, e defendia essa equipe, esse clube, essa comunidade, como poucos, os mais antigos sabem, todos me conhecem, por ser uma pessoa de extrema personalidade, muito forte, tipo paizão. Nos jogos, a gente sempre, nós éramos formadores, essa comunidade foi formador de grandes atletas, referências na região. Tanto é que todos os 11 jogadores da minha geração, que eu conheço, foram jogar por equipes do âmbito regional. Aliança, Cometa, Grêmio União, Grêmio Tunense, todas as maiores equipes de referência aqui da nossa região do extremo oeste. Eu sempre fui um líder dentro da equipe, normalmente era o capitão, porque eu assumia, eu protegia o meu grupo. E normalmente quando essas finais, que na época São José sempre chegava até as duas últimas partidas. E durante anos e anos e anos, vice-campeão. E se via nas finais, nos jogos finais, as arbitragens, tudo meio tendenciosas. A gente não podia provar que tinha alguma coisa de errado. Mas até que, como o Elton falou, o Tinho, nós queríamos ser campeão também um dia. E foi o que aconteceu em 85 e 86 no campeonato, jogando pela equipe do Sport Clube Cometa, uma grande equipe. Afinal, o jogo, nós jogamos lá embaixo, empatamos e tinha o jogo final aqui. O Cometa saiu vencendo. E depois de um lance meio polêmico, duvidoso, o árbitro marcou aquela tal da penalidade duvidosa. O que, devido a protestos e manifestações da equipe do Cometa, eles não deixaram a gente
No caso, não queriam que cobrasse a penalidade, mas o árbitro foi claro e determinou a cobrança, mesmo com a equipe do Cometa abandonando o campo. Eu sei que o Carmo foi posto para cobrar, cobrou o pênalti, essa só rolar para dentro da goleira, e na súmula eu sei que apareceu como resultado final 1-1 e abandono de campo por causa da equipe adversária. O julgamento do CME foi por VO, no caso, VO não, por abandono de campo e dando a taça para a equipe de São José. Que nós, inclusive, já tinha comemorado o título mesmo, depois era só ir buscar a taça lá em Itapiranga, na CME. Muitos jogos finais acabavam em confusões, como ia para vias de fato mesmo, como o Chile relatou. E a minha trajetória como sendo um jogador extremamente nervoso, e eu me transformava. Quem me conhece fora das quatro linhas sabe que eu sou uma pessoa de coração mole, uma manteiga derretida. Sou muito ruim de oratória, mas eu quero registrar que essa é da minha personalidade. Eu sou tipo paizão com a vestimenta, o fardamento, a equipe, a obra, o compromisso que eu assumo mesmo. E daí, se alguém tiver que arrumar confusão, é o que sempre acontecia. Vai ter que arrumar confusão com o Mingo primeiro, porque eu não deixava ninguém passar por cima de mim para agredir um colega meu. Eu tomava frente. Tanto que eu fui responsável e fui condenado inúmeras vezes, condenado não, denunciado ou processado na justiça por causa desse problema, que eu não sei se cabe relatar, mas esse é o Valmir Graslo Mingo autêntico. Sou extremamente transparente, sou boa gente, modéstia à parte. Para quem me conhece sabe quem é o Mingo. Agora, quando eu assumo um compromisso ou visto o fardamento de uma agremiação, eu me transformava, porque primeiro a confusão tinha que ser comigo, para depois ser com meus colegas. É assim que terminava normalmente as partidas finais dos campeonatos, que se via que era tudo meio tendencioso para um lado e o outro. A gente não conseguia provar nada, mas era muito complicado e estranho, sabe? Até aquele campeonato final lá. E agradecer, o São José fez parte da minha vida. Eu fui um jogador, apesar do meu gênio, eu fui jogador de diversas equipes da região. Joguei por muitos anos na equipe da Aliança, em campeonatos maiores do que o campeonato municipal. Eu acho que a única equipe que eu não atuei em campeonato regional foi pela equipe do Esporte Clube Cometa. Não tive oportunidade, não me convidaram, mas em todas as outras equipes maiores eu joguei futebol. Joguei regional, estadual e fui campeão pela Aliança em 88, 89, na sociedade, contra o Grêmio União, Grêmio Esportivo Tunense, lá em Tunápolis, que foi marcante para mim. E eu encerrei minha carreira, graças a Deus, com título em 2004, com a equipe do Esporte Clube São José, voltando com uma certa idade. Eu sempre fui um jogadorzinho meio pesado, gordinho, mas tinha uma habilidade diferenciada. E isso chamou a atenção de outras diretorias, outras comunidades, outros times, e eu joguei por vários e vários anos na equipe do Aliança, onde eu formei bastante amigos. É a minha segunda casa. São José de Cristo Rei ajudou muito na minha formação, porque eu hoje sou bem diferente, já com uma certa idade, 50 e poucos anos, já tá bom. E agradecer a todo esse pessoal, aos colegas da minha época. Eu não queria esquecer ninguém, mas nós tínhamos um time referência, tanto é que todos foram jogar em times maiores. Eu sou o Dia José Deters. Na verdade, sou natural de Pitangueira, Tunápolis, mas desde 87 para cá eu adotei a comunidade de Cristo Rei. E eu venho fazendo parte primeiro sempre como torcedor, depois um tempo atleta, já
do veterano, né? E mais tarde como tesoureiro e no final por 2 anos seguidos como presidente. E falar um pouco de como que eram as construções, era a Copa, quando a gente veio para cá, como os outros falaram, os demais membros falaram que as dificuldades eram grandes e continuam sendo, mas na época nós tínhamos puxado ali no lado de baixo, coberto com palha, e isso foi tudo melhorando, a gente foi modificando, adaptando para se tornar um aconchego para os visitantes e as pessoas da comunidade. E eu fui presidente em 2018, 19, inclusive antes da pandemia que conseguimos conquistar o 3º título municipal para São João do Oeste. O primeiro foi em 2004, na época que o Mingo, então, pendurou as chuteiras. Em 2009 e 2019. Foram os 3 títulos do São José no municipal da época, agora já de São João do Oeste. Tivemos também várias participações, que eu me lembro assim, de competições regionais, inclusive com formação de grandes equipes na época do Marcelo Grasel, juntamente com hoje o nosso finado Cascudo, né? Foram formadas grandes equipes e conquistamos o título em 2010 e 2011. Também no primeiro campeonato regional a gente ficou em segundo, perdendo o título pro Colorado, né? Mas ninguém se abateu e fomos à luta, e a diretoria se empenhou e conseguiu montar sempre grandes equipes para futuras competições. Falando um pouco do São José, eu me via na obrigação de participar também puxar a frente das diretorias, ou fazer parte da diretoria, porque eu sempre pensava assim, antigamente as pessoas com muitas dificuldades ergueram tudo isso. E uma vez eu li um texto que, se você está chegando aqui e agora, criticando o que está feito, lembre-se que alguém fez quando ninguém sabia como fazer. E isso eu levo sempre comigo, porque antigamente se abria tanto as estradas com picareta, como se fazia também campos de futebol com enxada, picareta e tudo mais. Por isso jamais nós temos que, o quanto a gente puder fazer para uma comunidade, valorizando os atletas, valorizando o futebol, que eu tive também um guri que foi longe, queria ir longe, mas por saudade não voltou, por saudades. E enquanto a gente puder envolver gurizada e puder envolver adolescentes na prática do esporte, eles não estão praticando outra coisa. Fico feliz por ter recebido o convite, poder falar um pouquinho também e mostrar como, só dar os parabéns para o Feda também por essa iniciativa de amanhã depois poder mostrar para essa geração que está ali, que, desculpa falar, mas vivendo 90% da vida deles no celular, né? E daí poder mostrar com uma obra escrita o que era o futebol de antigamente. Um abraço a todos, obrigado Feda e obrigado aos demais membros que me antecederam na gestão do São José. Só tenho a agradecer. Então, meu nome é Ismael Orexigel, hoje como atual presidente do Esporte Clube São José. Então, eu nasci e me criei nessa comunidade, tendo muito orgulho, tendo uma infância praticamente muito
satisfatória e ter essa honra de estar hoje participando desse documentário. O que eu posso dizer, assim, lembranças, ótimas histórias, assim, que às vezes a gente não vivenciou, mas a gente sempre escutou o pessoal, os antigos, os ex-presidentes, ex-jogadores, dos momentos, assim, gratificantes que o clube construiu desde o início, né? E hoje nada mais como a gente tem que estar agradecendo os antigos aí por ter construído, sabendo que hoje as dificuldades nem se mensuram perante o que era naquela época. E atualmente hoje a gente também sempre tenta prezar e tentar sempre manter o nome do Esporte Clube São José como sempre vinha como antigamente, né? Então a gente tem sempre esse compromisso de sempre estar colaborando, né? Então assumi a presidência esse ano aqui. A gente também está participando dos campeonatos. Atualmente a gente é o atual campeão municipal. Agora entrou essa pandemia e acabou ficando 2 anos sem campeonato aí. A princípio esse ano vai voltar a ter novamente, né? E engrandecer em nome de todos os ex-presidentes, os sócios fundadores, né? Deixar a gratidão por ter montado esse clube, ter montado uma sede fantástica hoje que a gente tem. Eu sou Roque Jungblut. Eu vim para cá, para essa comunidade, em 1980. Então, eu sou testemunha ocular dali para frente. O que aconteceu antes, eu também tive que ouvir de outros. Mas falando um pouquinho do começo dessa localidade, as primeiras famílias chegaram aqui em 1942. Uns 3 anos depois, então já conseguiram colocar uma primeira escola, uma primeira igreja, e foram se organizando em termos de comunidade. Falando em setor esportivo, divertimento, lazer, em 1950, então, foi fundada a primeira associação esportiva da comunidade. Stechverein, né? O tiro-alvo, aliás. Tiro-alvo é tirar com espingarda num alvo. Depois, logo surgiu o Stechverein, que era para arremesso de dardo, né? Uma lança. E o bolão também surgiu nos mesmos anos 50 ainda. O futebol, na época, ele não existiu aqui. As famílias, tinha muitas famílias, como alguém já disse antes, elas tinham muitas restrições quanto ao futebol. Achava que era assim em alemão se diz Dummheit, ein Stück Leder nachspringen, né? Sich wehren, se machucar, que isso, as pessoas não enxergavam retorno nenhum nisso, muito pelo contrário. Uma verdadeira burrice fazer uma coisa dessas. Era uma visão que muitos tiveram, embora já existisse o futebol em diversas comunidades, inclusive bem próximo aqui Cristo Rei demorou para o pessoal decidir. Como já foi dito ali, foi necessária a congregação mariana ser cobrada, ser pressionada a oferecer um campinho de futebol, pelo menos, para os que vinham visitar aqui a comunidade, os jovens. Aí morava aqui um rapaz chamado Erwino Luft, que ele, em janeiro de 1965, ele promoveu as primeiras reuniões para poder fundar um clube de futebol. Feito essas reuniões, então, no dia 19 de março, se fez a reunião de fundação. Dia 19 de março, pelo calendário da Igreja Católica, é dia de São José. E, em homenagem, atenção a isso, o pessoal era fervoroso em termos de religião, então se optou em batizar, usar como nome, patrono, em nome do clube de futebol, o São José. Então essa é a origem do nome. Os campos de futebol já foram citados aqui, foram feitos 4 ao todo até hoje. E falando um pouco desse campo aqui,
ele foi feito logo já com grama plantada, mas não havia alambrados. A bola ia bem longe, vocês podem ver aqui pelas imagens, que depois daquele muro que vocês estão vendo é uma descida, é um peral ali para baixo. Então a bola ia bem longe, e os times não tinham muitas bolas, às vezes uma, no máximo duas. Então, às vezes demorava, o jogo ficava muito interrompido. Então era um sonho conseguir colocar alambrado. Esse alambrado que vocês estão vendo aqui, bem pertinho aqui atrás. Então, na época, o Otmar Schneider, era ex-prefeito de Itapiranga, ele virou secretário dos negócios do Oeste em Chapecó. E nós choramos junto com ele, pleiteamos que ele patrocinasse, via governo do estado, uma verba para nós podermos fazer o alambrado. Tá, veio o dinheiro, uma empresa de São João do Oeste ficou autorizada a fabricar os postes. Então, eu acredito que foi em 1991, 2, que nós colocamos, então, o alambrado. Mas os postes eram tão ruins, tão podres, que só carregando eles já quebravam. Então, em pouco tempo, isso virou uma porcaria, como se diz na linguagem popular. Aí tivemos que começar a pleitear, fazer um novo alambrado. Mas aí começamos a sonhar, pelo menos no lado de baixo, como vocês estão vendo aí na imagem, aquele muro branco ali, começamos a sonhar em colocar um muro no lado de baixo, pensando até em publicidade, e em cima do muro colocar mais uma tela para que a bola não voasse naqueles peraus lá. Na época isso era mato, inclusive, lá, capoeira, né, com muitos espinhos. Então, em 2010, nós conseguimos construir aquele muro, né, e com alvenaria e aquela tela em cima. E ele custou R$22 mil em valores de então. E esse valor foi pago pelo patrocínio da publicidade que você vê ali na parede. O que você está vendo hoje lá já é nova publicidade, não é aquela que foi feita aquela vez. Com isso, a gente também conseguiu trocar, na mesma época, o alambrado. Nós arrancamos ele todo, arrancamos ele fora, todo ele, e fizemos novamente todo o alambrado. Então foi assim, um transtorno que deu, mas que ficou bom assim. Quanto à construção aqui dos pavilhões, nós tivemos primeiro uma pequena casa, um pequeno pavilhão. Vai lá, 6x8, uma coisa assim. E com o tempo, então, foi anexado esse galpão maior no lado de cá. Inclusive, teve um ano que ele pegou fogo, queimou, foi refeito de novo. Foi colocado cerâmica no piso. As churrasqueiras foram melhoradas, ampliadas. Isso foi feito aí na administração de 3 presidentes anteriores que estivemos aqui, que trabalharam vários anos. Do senhor Lauro Kaufmann, do Deters, o Dia Deters, que estava antes falando aqui, e o Marcelo Grazo, que foi presidente vários anos, né? Então, eles foram, não sei se teve mais alguém ali no meio. Eu também fui presidente em 2010, aquele ano que construímos o muro aqui. Ao redor desse pavilhão, tem uma tipo varanda, que ficou vários anos coberta com palha de coqueiro, né? Ficou vários anos assim. Então, um dia a gente ganhou uma verba, acho que na época era R$4 mil, da prefeitura, então nós trocamos isso para o telhado que está hoje ali. A gente tem um sumidouro de sanitários que custou em torno de R$10 mil e ele foi feito em novembro de 2012. Foi uma exigência assim de uma hora para outra que a equipe sanitária da prefeitura veio aqui e exigiu que tivesse que ser construído isso. Então, está feito, está funcionando bem. Então, essas são as atividades principais que nós temos aqui no futebol nos últimos anos. Vamos fazer uma relação dos que foram presidentes do Esporte Clube São José, desde 1965. Então, nos 3 primeiros anos, Alfredo Butzke, que foi um grande líder aqui da comunidade, foi morar para o Paraná futuramente, foi o presidente nos 3 primeiros anos. Depois, em 68, José Guido Stephan, ele ficou um tempo e foi substituído por Edwino Luft. Nos 3 anos seguintes, 69 e 71, foi Arthur Gas.
Em 1972, Velásio Schmitz. Nos 2 anos seguintes, René Grasel. Em 1975, Cídio Ternos. Em 76, Hugo Kretz. Nos 5 anos seguintes, de 77 até 81, Antônio Bonenberger. Em 82, Hugo Kretz. 83 também. Em 1984, 5 e 6, Bruno Thomas. No último ano, Hernani Rainer também assumiu um tempo. Em 1987 e 88, Hernani Rainer. No último ano dele, Roque Wener assumiu um tempo. Em 89, 90, 91, 2 e 3, Roque Wener foi presidente. Em 1994 e 5, e talvez 96, Luiz Crone. 97, 8, 9, ano 2000, 2001, Jair Schneiders. Em 2001, Jair Schneiders, mas a maior parte do tempo, Lauro Kaufmann. Em 2002, Lauro Kaufmann. 2003, 4, 5, Nestor Malman. Antes, na minha fala, eu deixei de falar com Nestor Malman, entre muitas outras coisas. Foi na administração dele que foi construída a arquibancada. Ele fez uma coleta de cimento, etc., e mão de obra doada pelos sócios. Em 2006, Nilton Renz. Em 2007, 8 e 9, Marcelo Grasel. 2010, Roque Jungblut. 2011, 12 e 13, Marcelo Grasel. 2014, 15 e 16, Leandro Bonenberger. 2017 e 18, Odir Deters. Em 2019 e 20, Everton Crone, mas em 2020, grande parte, o Daniel Rohr foi presidente. 2021, Daniel Rohr foi presidente, mas o clube ficou inativo por causa da pandemia da Covid. Em 2022, atual, Ismael Rechtziegel. Nós vamos ler também a ata de fundação do Esporte Clube São José. Então, no dia 19 de março de 1965, na sala de reuniões da Sociedade de Cristo Rei, distrito de São João do Oeste, município de Itapiranga, realizou-se uma reunião de cidadãos moradores dessa localidade com a finalidade de fundar a Sociedade Esportiva de Futebol. Achavam-se presentes os seguintes senhores: Estevão Vermut, Almeida Grasel, Renato Grasel, Reneu Grasel, Egon Grasel, José Balduino Malman. Abri aqui um pequeno parênteses. José Balduino Malman, ele foi um dos maiores incentivadores de futebol aqui da comunidade. E quando esse campo aqui estava para ser inaugurado, ele faleceu subitamente de um ataque, mal cardíaco, parece que deu nele. Foi uns dias antes da inauguração. Então, não só por ter falecido ali, mas por todo o trabalho que ele tem prestado ao esporte, foi de imediato e consenso na comunidade que o estádio devesse homenagear essa pessoa. Por isso que esse estádio tem o nome de José Balduino Malman. Continuando, então. Estiveram ainda presentes nessa reunião de fundação, né? O Ivo Butzke, Beno Butzke, Celso Butzke, Milton Hoff, Ilgo Hoff, Edwino Luft, Ivo Steiger, Renato, eu não consigo ler aqui como é que está, Modesto Wendling, Paulo Wendling, Delcio Gass, está presente aqui até, Ari Gass, Ivo Konzan, Roque Thomas, Edgar Vogt e Ivo Bonenberger. Elviro Bonenberger, Roque Gass, Avelino Schroeder, José Malman e Isidoro Thomas. A supramencionada sociedade funcionará sob o título e os estatutos em vigor da Sociedade Geral aqui de Cristo Rei. Expostos assim os pontos gerais da sociedade, deliberou-se proceder à eleição da diretoria, que ficou assim constituída. Presidente, Alfredo Butzke. Vice, José Balduino Malman. Tesoureiro, José Edvino Luft. Segundo tesoureiro,
Almeida Grazo. Secretário, Paulo Wendling. Vice, Renato Finkler, talvez. Eleita a primeira diretoria da sociedade, foram debatidos e aprovados os seguintes artigos. Entrada para sócio, 500 cruzeiros. Taxa de mensalidade, 100 cruzeiros. Foi dado o nome de Esporte Clube São José ao quadro de futebol. Aqui não diz porquê, né? As reuniões ordinárias serão realizadas, ao menos em caráter provisório, no primeiro domingo de 2 em 2 meses. Pela manhã, logo depois da devoção, do culto. Devido ao adiantar da hora, então encerrou-se a sessão. Segue a assinatura dos sócios fundadores, mas são esses que eu li antes. Também foi permitido na época, deu-se um prazo de 1 mês para quem assinasse a ata, entrasse de sócio, era considerado sócio fundador. Por isso tem uma listinha a mais aqui, escrita a lápis, alguns até. Então essa aqui é a nossa bandeira. Hoje, como a gente pode ver, a cor verde tomou a prevalência. Antigamente também tinha outras cores, preto com azul, mas hoje prevalece a cor verde mesmo, né? Então é o Esporte Clube São José e a data da fundação no dia dos padroeiros São José, 19 de março de 1965. Então essa aqui foi a primeira conquista no tempo do município de Itapiranga. Foi no ano de 85, 86, o primeiro título municipal, que foi mensurado antes na gravação pelo Elton. Esse então é o primeiro título do municipal já na época de São João do Oeste, em 2004. Esse aqui o segundo título do São José no municipal, 2009. Então esse aqui é o mais recente, em 2019. Os atuais campeões municipais. E para cá nós temos então a conquista do 2010 do campeonato regional, que na verdade em 2011 a gente conseguiu o nosso bicampeonato. E aqui nós temos também em 2005 também teve o regional, que nós ficamos em vice-campeões no masculino, mas teve também o feminino. Então em 2005 a gente ficou campeão municipal na categoria feminina. Também temos aqui a taça de campeão dos aspirantes, dos juniores, 2012, né? Também queremos deixar relembrado a questão, a gente teve vários anos aí que a gente sempre teve o campo destaque também, né? Teve o pessoal sempre que esteve à frente e se dedicando para isso também, deixar o merecimento. Daí temos algumas taças também na questão dos vice-campeonatos aí, que a gente tem vários no tempo de Itapiranga, né? Tem campeão na Taça Antártica, né? Então o São José sempre teve muito participativo, todos esses anos aí em frente na toda a região, né? Todos os campeonatos aí que teve, Taça Amizade, né? Também a gente tem títulos, né? E deixar registrado também.
deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA-TV em mais um episódio de Fußball em Porto Novo. A Roller Sports, uma das nossas patrocinadoras, a cada terno de camisa que uma equipe fizer em sua empresa, receberá de brinde uma camisa oficial para que possa sortear, possa doar para alguém. A Tipo Esportes, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol. E a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube, para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.